Alô, alô, teste, vamos lá. Bom, estamos no dia 2 aqui. É, Ontem a gente estava fazendo a implementação das proficiências nas skills, né? Seguindo aqui o nosso livro de regras, fizemos a implementação de alguns testes, teste de resistência e tal. A gente está mexendo aqui muito na base da criatura, né? Adicionamos aqui a raça, as variações de raça e tal. Eu tinha feito as bases aqui das raças, né? Com com as proficiências e tal. E aí agora eu vou começar a fazer a implementação de uma parte que é muito importante do sistema, né? Que são as ações. Então, o que vem a ser as ações, tá? Eu vou tentar resumir aqui o que são ações dentro do servidor do TOS. Bom, tudo que você faz que vai causar algum tipo de efeito, seja em você ou seja em outra pessoa, é uma ação. Então, usar uma poção é uma ação, tacar uma magia é uma ação, alguma habilidade passiva que você tenha, ação, e por aí vai. Então, toda vez que você precisa que o seu personagem faça alguma coisa, a gente classifica isso internamente como ação. Quais são as exceções a essa regra, né? Quando que eventualmente a gente não vai ter diretamente uma ação propriamente dita, tá? O sistema de crafting ele é isolado de ações, porque o crafting ele tem um sistema próprio, né? O gathering também é isolado dessa questão, né? O que você coleta também não passa por essa base estrutural de actions, né? Nós temos alguns outros casos que eu não vou lembrar de cabeça aqui, que também não são classificados como ação. Então, a priori, a gente vai criar a base de ações, tá? Então, a base de ações ela vai prever N possibilidades diferentes, né? E essas ações, elas têm uma diferença da versão anterior do TOS para a versão de agora, porque antes as ações elas vinham inatas ao personagem, então você já tinha todas as ações ali e aí só tinha uma verificação das condições para você poder usar aquelas ações, né? Agora não. Agora nós temos actions, principalmente habilidade de raça, habilidade de pactos e tudo mais, que são um pouco diferentes. Que você aprende só se você estiver dentro de uma guilda ou se você estiver em determinada situação, né? Tipo o vampirismo, né? Você tem um pacto de vampirismo ali, que a gente tem aqui dentro do livro a parte de pactos, então você tem licantropia, vampirismo e algumas outras. E aí esses pactos eles liberam algumas habilidades extras que você só libera se você tiver nessa condição, né? Então acaba que a gente precisa ter uma abrangência e alguns detalhes bem específicos com relação a actions, né? Para a gente conseguir começar a mexer aqui, eu vou recorrer aqui ao meu código antigo, né? Código antigo, a implementação de actions não fui eu que fiz, então eu não vou lembrar 100% de cabeça tudo que faz, né? Preciso aqui dar uma olhada para ver como é que foi feita essa implementação e a partir disso a gente continua, tá? Então vamos lá. Tem duas partes, né? Uma classe parcial, tá? Tem uma base de interface aqui, que é uma interface de adicionar action bar, né?
quando você adiciona no action bar, que ele faz, né? Add action to action bar, tá bom? Vamos ver aqui como é que tá essas implementações aqui. Posso até mostrar aqui para vocês. Vou mostrar o código aqui para a gente entender. Actions usa o mesmo esquema de indexação que a gente já está utilizando em outras partes, né? Então eu crio dentro da classe principal, né? Que vai ser a classe mãe das ações, eu crio um dictionary, né? Aqui no caso a gente armazena a ação pelo nome, né? Então uma string e o action, né? E aí ele vai procurar dentro da... Quando ele, na classe estática, ele vai procurar dentro do domínio namespaces correlacionados àquelas ações. E aí ele armazena aqui dentro de actions, né? Aqui a gente tem uma outra questão que ainda não foi implementada, que é a questão de você carregar informações de ações por dentro do back-end. Provavelmente a gente não vai ter mais isso nesse caso aqui em específico, porque são ações pré-definidas, né? São ações que foram definidas no livro, então a gente não tem a necessidade de ter todo um sistema para criação de ações que vai se destoar muito, porque aqui a gente já tem pré-definição de todas as ações possíveis dentro do jogo, né? E aqui tem uma outra parte do código, tá? Que aqui a gente já tem a inserção de uma classe abstrata aqui, né? Então, para não poder ser instanciada essa action, tá? Então aqui nessa parte aqui, o que a gente vai aproveitar é só essa parte aqui, tá? Então a gente não precisa ter duas classes, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, ó, uma tá dentro de core, e aqui foi passionado por causa do como é que é o nome? Do mapeamento. Aqui a gente tem uma parte de mapeamento, né, de coisas que são puxadas da API, tá? E mais pra frente, quando a gente for falar de network, eu vou explicar por que parte do sistema é HTTP e parte do sistema é UDP, tá? Quando eu explicar, vocês vão entender um pouco melhor e vai fazer um pouco mais sentido por que foi tomada essa decisão. Aqui, vamos lá. Ó, a gente tem algumas questões aqui de mana cost ou stamina cost, né? Eu não lembro se a gente tem algum tipo de habilidade, alguma action que tem custo de vida, mas poderia ter também, tá? Tipo, você causa um dano e perde um pouco de vida. Aqui a gente tem um cast time. Cast time, geralmente, quanto tempo vai demorar até que essa ação efetivamente seja feita, né? Tipo um pré-cast. Não sei se eu vou manter, mas é provável, tá? Que eu mantenha essa propriedade. Aqui o cooldown. No caso, o cooldown é uma questão que a gente precisa discutir aqui, que é o seguinte: no livro de RPG você tem a questão dos turnos, né? Então as habilidades elas ficam durante X turnos sem poder utilizar depois que ela é utilizada, né? Isso em qualquer livro de RPG, tá? Não é só no livro do TOS. Então se você for olhar no livro de regras, as habilidades elas vão estar lá, X turnos de cooldown, tá? Aqui dentro do sistema de MMORPG, a gente precisa fazer um paliativo com relação ao tempo dos turnos, já que a gente não tem turnos, né? Turnos bem definidos, que eu quero dizer. Então, eu vou utilizar uma constante de tempo, que um turno vai ser 6 segundos, ok? Esse é o primeira constante que a gente vai utilizar, tá? E aí, o que acontece? Se um turno é 6 segundos, se a action demora 2 turnos para poder ser executado, então quer dizer que são 12 segundos, né? E aqui a gente tem um timestamp aqui que vai fazer o controle, né, o timeout dessa habilidade para você poder utilizar ela novamente, correto? Aqui tem um create time provavelmente para habilidade de summoner, né? Quando você summona um bicho e tal, e tudo mais. Esse default action, o action ID, a gente muito provavelmente vai ter uma lista de ações.
Então a gente não vai ter um ID inteiro aqui, porque antigamente a gente usava esse ID inteiro para poder saber qual é a ação. Eu vou fazer o modelo de enum, né, como a gente já está utilizando com mais frequência, tá? Aqui a gente tem a questão da skill, né? Qual é a skill que essa action utiliza, né? No caso, a gente vai usar aqui a questão da proficiência, também da skill, porque no caso de magias a gente precisa saber, mas a gente não precisa fazer uma verificação contínua disso, já que as magias elas só vão estar liberadas se se a pessoa tiver a skill, né? Então a gente pode até fazer um double check, é interessante que faça para não ter nenhum tipo de hacker, né? Aqui a gente tem algumas variações, né? Eu poder falar que essa é uma ação, é uma magia, né? Se eu posso usar essa ação quando eu estou montado, né? Se eu paraliso quando eu estou executando, né? Se eu entro em um War Mode quando eu taco essa habilidade e tudo mais, né? Aqui tem um Player States que eu não vou saber para que é o uso disso aqui, efetivamente agora. Então tem algumas outras variáveis aqui. Aí aqui a gente já começa a entrar em algumas coisas bem específicas, né? Por exemplo, Radius vai ser o raio que essa habilidade, essa action pode ter em caso seja uma habilidade área, né? Você joga numa área e tal. Aqui tem os Rangers, provavelmente por causa de magias que são de área ou de lançamento, né? E aqui, se o evento, no caso, essa ação, ela já terminou de ser executada, né? O cooldown, o timeout dela já terminou em comparação com quando você lança, né? Ele faz o preenchimento desse cooldown timeout e aí ele vai verificar lá o occurrence time da cena em específico. Então, toda ação ela é vinculada a uma cena, né? Então, a cena ela tem um timeout quando você aciona esse timeout, ele é colocado lá e tudo mais. E aqui nós temos aqui ó, um initialize do prefab. Esse cara aqui é dentro do core, né? Então a gente não tem a implementação disso a nível de client, ok? O client ele não entende o que é uma ação. Isso é tudo processado internamente dentro do server. O client ele só recebe pedindo, solicitando que o player, né, faça uma determinada ação, ou o player ou o mob que está executando essa ação, né? E aqui, ó, create instance. Esse cara aqui eu não vou saber necessariamente o que ele faz aqui nesse momento, mas eu vou olhando aqui. Então perceba que o action é uma classe bem grande, né? E aqui do action a gente vai derivar vários caras. Por exemplo, vamos pegar aqui uma spell, né? Que aí a gente consegue ter uma noção aqui de como que isso aqui impacta. Aqui, ó, isso aqui é um armadilha de urso, né? Eu acredito que eu tava refazendo essa parte de spells aqui quando quando eu tava refazendo essa parte de spells, né? Então esse código aqui ele é um código que não tá completo. A gente tem uma outra versão ainda mais antiga do que essa que tá. Interessante aqui saber, ó.
Aqui eu faço algumas configurações, falo que é uma spell, por exemplo, defino aqui o cast time, o cooldown dessa magia, né, o ranger e tudo mais. E aqui eu consigo fazer aqui no Can Execute, né, uma verificação, ó, se o cara tem a skill suficiente para usar, tá, blá, blá, blá. Aqui eu tenho uma lista de spells, né, que aí eu coloco o spell ID aqui da magia, né, no caso aqui é uma magia. E aqui a gente tem esse Action Target Kindle, né? Se é um projeto, se é uma área, se é um ground target, né? A gente pode tanto selecionar um player específico pelo target ou uma área e tal, ou se é uma magia passiva, tá? E aqui eu falo qual é a skill, porque à medida que tu usa, ele vai upando a tua skill, né? Ele vai aumentando a experiência da skill até o ponto que você upa de nível da skill, né? Então a gente tem alguns outros casos aqui que eu posso até ver se a gente tem aqui. Acho que não tem nenhum item aqui também, né? Esse caso aqui não tem nenhum item. Mas normalmente os itens consumíveis, eles também têm um action atrelado, né? Enfim, eu não vou ficar procurando muito aqui. A gente vai fazer justamente a implementação desse action aqui, tá? Então vamos pensar aqui, tá? O que que um action, o que uma ação, quais são as variações que uma ação pode ter? Okay? Eu vou criar a classe aqui pra gente, tá? Ela vai ficar dentro de core action. Primeira coisa aqui, eu não lembro qual é o namespace que eu estou utilizando. Tô usando o TOS server, tá? Não preciso de nada disso. Aqui eu vou colocar um public abstract, que eu não quero que ninguém possa instanciar essa classe efetivamente, né? Por enquanto eu não vou colocar nenhum tipo de, de herança, né? Então vamos analisar aqui a questão, pegar uma habilidade qualquer, tá? Pegar tanto habilidades passivas quanto habilidades ativas aqui pra gente conseguir dar uma analisada. Então vamos pegar aqui ó, a lista de habilidades das proficiências, né? Então, tipo, a gente tem custo de mana ou de stamina, né? A gente tem o cooldown, que aqui no caso são turnos, e a gente tem o dano, caso seja um, uma habilidade que causa dano, né? Efetivamente. Uma outra questão aqui que a gente tem são os efeitos. Por exemplo, o golpe atordoante. 50% de chance de atordoar o inimigo por um turno. Então a gente tem um efeito possível de atordoamento, né? Eu vou... vamos começar do básico, né? A gente vai criar aqui um public virtual string name, tá? A gente vai ter um getSet aqui, ok? A gente vai ter um owner, né? Owner aqui vai ser uma creature entity, né? Que vai ser o cara que vai ser quem tá atacando a habilidade, né? Usando a habilidade, enfim. Que a gente precisa definir, obviamente, quando a ação está sendo executada efetivamente, tá? Aqui a gente vai colocar também o public virtual mana cost, que aí a gente vai ter um inteiro aqui, public virtual stamina cost, ok?
Aí, para a gente conseguir elucidar, a gente pode começar a fazer aqui, né, as habilidades, né? Eu vou criar aqui. Deixa eu pensar aqui como é que a gente pode fazer de forma que isso aqui fique legal também para a gente poder fazer uma leitura disso lá dentro do client. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Dentro dos enums, nós vamos colocar aqui actions, action type, tá? Aqui vai ser public e aqui vai ser enum. Eu vou criar aqui os nomes, aqui vou colocar 0. Isso aqui vai ser uma int, né? Vamos pegar aqui algumas proficiências aqui, ó. Golpe rápido, por exemplo, né? Quick strike, dança de lâminas, dança das lâminas. Isso aqui eu tô pegando tudo do livro, tá? Eu não tô criando da minha cabeça nada aqui, porque não é o momento pra gente criar nada da cabeça. O Stunning Blow. O próximo aqui, ó. Impacto. Que no caso a gente já tá passando de página. Eu fico meio perdido com com essas páginas duplas, né? Nossas lâminas, Precise Cut, desvio ágil, Agilization e tempestade de lâminas. Tá. Uma coisa aqui que é interessante a gente todas essas habilidades, elas são habilidades que são aprendidas à medida com que você upa o nível, né? Então, a gente vai precisar fazer uma alteração aqui dentro da nossa parte de proficiências para contemplar essas habilidades que são aprendidas, né? Então, vamos lá olhar aqui as nossas proficiências. Tá, aqui dentro de proficiência, extensing, blá blá blá. Então aqui a gente tem uma parte aqui que tá as proficiências, que eu não vou lembrar. Skills, proficiências. Onde que tá esse negócio? Tá aqui dentro de structs. Condicional. Skills. Aqui, ó. Skills. A gente tem só a nossa proficiência de lâminas leves. Tá certinho. Aqui a gente pode colocar um public, que no caso é um override, né? Override type virtual também, tá? Aqui no caso a gente vai colocar como seria um nome bom? Aqui dentro de proficiências eu vou criar uma outra estrutura, né? Web struct proficiency action. Aqui a gente tá preciso criar uma estrutura para falar, cara, ó, essa habilidade aqui, ela vai ter um action type. Essa action type
eu ver onde que tá. Servers. Action type aqui. Tá, shared. A gente não precisa. Bom, aqui nós temos o nosso action type. E a gente vai ter o nosso level. Level. Por que eu criei essa estrutura? Porque todas as nossas habilidades que são de proficiências, elas têm um nível de uso, né? Nível de uso. E aqui a gente pode ter uma lista de proficiências que eu preciso definir aqui, obviamente. Preciso definir aqui, ó. Actions. Não vou usar o nome actions, não. Vou usar a palavra habilidades, né? O problema de skills é porque a gente já está usando skills pro nome mais macro, né? Então eu vou deixar actions mesmo, tá? Virtual actions aqui. Aqui eu estou deixando ele como opcional, mas obviamente que override actions que não vai ser opcional mais, né, filhão? Porque aqui a gente vai ter uma quantidade, só que eu não queria que ficasse. Aqui eu acho que eu vou colocar uma lista. Eu queria ter que ficar fazendo igual a gente fez lá naquele outro caso do. Aquele outro caso do. Das raciais, né? Raciais aqui vai me atrapalhar um pouquinho. Deixa eu ver com o chat GPT aqui. Um detalhe que eu não lembro que é como é que eu faço uma auto-instância da lista, né? Aqui. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Que a gente só vai dar um new aqui, né? Um new. E aí a gente consegue colocar aqui as nossas proficiency action, né? Aqui no caso eu preciso de uma preciso adicionar essas estruturas aqui, né? Não. Action type. Vamos voltar aqui a nossa golpe rápido, é o Quick Strike e o level 2. Aqui a gente está começando a definir quais são as actions, né, que aqui dance, dança das lâminas, blade dance vai ser 4. E por que eu estou fazendo isso, né? Porque eu preciso saber qual habilidade eu habilito quando você tiver determinado nível de proficiência naquela
naquela determinado nível de proficiência, você vai habilitar algumas habilidades, né? Eu preciso saber quais são os níveis aqui, por isso que eu estou fazendo essa lista aqui com essa estrutura, né? Aqui 8 vai ser Agility Deviation e Storming, Blade Storming e View 10. Tá? Então aqui basicamente o que eu fiz é uma lista simples de ações que são disponíveis por essa proficiência. Então, à medida com que a gente vai adicionando pontos de proficiência, a gente vai liberando essas actions aqui, ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá, Skill Process. Quando eu adiciono um ponto de proficiência, né? Aqui no caso aqui, quando eu vou adicionar esse ponto de proficiência, o que eu vou fazer? If eu preciso ter uma lista de habilidades que essa criatura consegue utilizar, correto? Então aqui a gente vai ter eu vou fazer aqui uma lista. Aqui eu vou fazer um dictionary. Um dictionary com o action type, tá? E aqui vai ser uma lista mesmo, tá? Uma lista que vai ser os no LED actions. O que vem esses no LED actions? Eu vou ter uma lista de tudo que essa criatura sabe mediante as habilidades aí tanto a questão aqui de adicionar um ponto de proficiência, né? Quando eu adiciono um ponto de proficiência, o que eu vou fazer? Aqui eu vou dar uma olhada se dentro do proficiency state.prophecy.actions ele tem um count maior que 0. Preciso saber se essas ações aqui se elas aqui o que ele está falando? Que o operador é diferente de nulo. State ele não pode ser nulo. Ponto prophecy. Aqui ele está referência da referência atual possível nula. Ponto actions, tá? Aqui é por causa que o actions eu coloquei lá como opcional, né? Então, se isso aqui for diferente nulo e a quantidade de ações previstas lá for maior que 0, a gente vai fazer aqui, né? Action, ele já até fez para mim. E aí eu vou verificar se o action.level é menor ou igual ao level da proficiência. Se for, né, a gente vai verificar aqui dentro de owner.noActions.contains. A gente vai verificar se não existe essa habilidade dentro, né, dentro dos nossos no-LED actions. Aí a gente vai adicionar aqui, caso não exista, tá? Ah, mas se o maluco foi lá e tirou um ponto de habilidade. Tem esse porém, né? Se ele tirou ou se ele resetou. Se ele resetou aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai também dar um clear aqui, né, de todas as habilidades que ele sabe, tá?
Isso se ele resetou todas as proficiências. Se ele removeu, a gente não vai ter essa possibilidade dele remover. Depois que ele colocou, só se ele resetar. Então eu até vou ter que tirar essa função aqui, porque senão ela vai ficar tomando o nosso tempo, tá? Então se ele adicionou um ponto de proficiência, ele vai ter liberado lá conhecimento dessa habilidade. Se ele se ele resetou, ele limpa todas as habilidades que ele sabe. Existem outras habilidades que são habilidades correferenciadas à raça e tal, mas aí a gente cria uma função aqui para a gente dar um reload, né? Nesses caras aqui. Porque aí fica mais fácil. Então a gente pode até fazer isso daqui a pouco, né? Mas por enquanto a gente vai fazer isso. Então, à medida que ele vai adicionando os pontos de proficiência, ele vai verificar se tem alguma habilidade que vai ser liberada. Essa habilidade vai ser colocada dentro dessa lista aqui de conhecimento. E aí agora a gente precisa fazer que o action ele pegue todas as skills, todas as actions que estão, né, previstas e coloque ali pelo tipo. Né? Como que a gente vai fazer isso? Statics. A gente vai usar aquele maravilhoso Dictionary que a gente usa em outros lugares ali, que a gente está usando nessa parte de proficiências, né? Aqui a gente, nem sei por que a gente não está usando diretamente ali na parte de proficiências, mas aqui a gente vai usar, aqui na skill a gente usa, ó. A gente usa o Dictionary Key, né? Action Key. Vai criar um Dictionary aqui, ó. Que vai ser Actions. Aqui vai ser a Action Type. E aqui o Action, tá? Aí qualquer classe que é derivada de Action, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Então aqui a gente vai pegar aqui, ó. Aqui a gente vai utilizar fecha esse cara aqui, fecha isso aqui. Começa a ter muita coisa, começa a bagunçar minha mente aqui, né? A gente chegou a começar a fazer alguma? Não, a gente não fez. A gente vai colocar aqui um cara chamado Actions, tá? Diretor de Actions, eu vou criar aqui proficiências. Proficiências. Dentro de proficiências, a gente vai separar aqui o que é cada coisa, né? Porque senão a gente vai ficar perdidaço aqui. Então vai ser aqui Weapon Combat. E aqui dentro de Weapon Combat eu vou criar o primeiro, que é o Quick Strike. Tá? Dentro de Quick Strike, a gente vai ter TOS Server. Fica tudo dentro do namespace, né? A gente vai colocar aqui Action. Tá? Na verdade, esse cara aqui ele vai precisar estar aqui dentro desse namespace aqui. E vai ser Actions Proficiências. TOS.actions. Vou até mudar o namespace ali do... E aqui a gente vai usar o TOS Server, se não me engano. Que é esse cara aqui. A gente vai usar esse cara aqui. Bom, vamos ver aqui, ó. Ele tá falando que ele não sabe se eu quero usar o System ou se eu quero usar o Action que tem dentro do... O que mais a gente precisa fazer aqui? A gente precisa definir as coisas ali e tudo mais, mas deixa eu só dar uma olhada aqui nesta parte aqui, ó. Aqui no caso ele tem que ser um subclass de action. E aí a gente bota aqui class, né?
Aqui dentro de actions a gente verifica a instância ponto. Aqui a gente não tem o type ainda, né? A gente vai colocar aqui, ó, virtual action type. Vou botar aqui type. E aí a gente já consegue usar aqui. Actions é nula aqui do... Assim, aqui a gente bota um static, tá? O dicionário estático, ele vai fazer um índice. Aqui a gente vai adicionar dentro de actions, né? Só vai adicionar. Aqui, ó. Só vai fazer isso. Isso aqui a gente consegue fazer um mapeamento de todos os caras possíveis. Aqui a gente vai colocar TOS proficiências em vez de skills proficiências, tá? Eu não sei se a gente chegou a fazer alguma proficiência para colocar aqui. Deixa eu até verificar. A gente verifica, né? Skills.proficiência. Olha só a pesquisinha aqui, ó. A gente tinha começado a fazer, ó, o Lightning Blades, que é o primeiro cara aqui de todos, né? Aqui tá dentro, eu tô concatenando todas as classes que são, tipo, proficiência dentro de uma mesma, mesmo arquivo de namespace para não ficar muito confuso, né? Para não ficar muitos arquivos e tal. Então, beleza. Aqui ele já está fazendo o carregamento das ações. Aqui eu já fiz a alteração da procura das skills, das proficiências, no caso. As skills, preciso carregar as skills também, né? Eu não tenho aqui a lista das skills. A gente não começou nem a fazer a implementação das skills também. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Sim, ó. Class.skill. Aqui a gente faz uma class. Deixa eu ver aqui como é que precisa ser. Skill states. Level cap. Aqui a gente vai ter o type também, né? Cria. Type. Aqui a gente vai ter a classe pública, que vai ser essa Weapon Combat. Essa Weapon Combat, ela não vai ter nada ativo, né? É só uma referência. Acho que a gente nem precisaria da classe, mas a gente vai adicionar aqui, ó. Puxando por esses caras aqui. A gente precisa definir uma classe skill ali também, né? E aqui dentro de skills a gente vai adicionar vamos criar aqui, ó, skill aqui dentro de shared, public abstract class aqui, que esse cara aqui só vai receber o type. Não precisa de muito mais que isso, não. Então aqui a gente vai colocar um virtual. E aqui a gente coloca um get set. Tá, não preciso disso. E aqui a gente vai usar aqui esse cara aqui. E a gente só vai dar um public override
Type. Aqui a gente só vai fazer isso aqui, ó. Só isso. Porque a gente consegue vir aqui no progresso, colocar skill, tá? Aqui também. Aqui vai ter o type. Skill. Ponto type. Type aqui é assim. Aqui a gente faz isso. E aqui a gente faz isso. Somente. Aqui a gente tem um state, né? Então aqui a gente vai manter lá a barra. Porque a gente cria um skill state. O que a gente vai fazer aqui dentro do state? A gente precisa colocar o type. Aqui no caso type. Se isso aqui. O cap a gente vai colocar 10. Esse que é o básico, depois ele carrega. Ele carrega lá do banco, né? Esse aqui é só o basicate mesmo. Isso aqui é só para carregar as skills e as proficiências. Tá? E a gente armazena tudo aqui. Mas o que que precisa? Só isso, né? Aí aqui dentro da action a gente vai começar a configurar a action key, que é owner, não precisa configurar, o name, né? Override name. Aqui a gente só vai colocar assim, ó. Quick strike. Ok. Deixa eu colocar o tipo. Public override. Type. Isso aqui também ele é read only, né? Não precisaria estar. Precisa de 7. Tá. Isso aqui é read only. Ué, a gente não consegue colocar read only, não? Nem precisa, né, então. Mana cost não é necessário. A gente pode manter isso aqui assim e fazer obrigatório aqui. Mana cost vai ser, no caso ele não usa mana, né? E um public override em stamina cost para ser 0, aqui no caso seria 15. Bom, aí a gente vai, eu vou fechar isso aqui que já tá me incomodando. Public virtual int cooldown. E aí a gente bota get aqui também. Dice, damage dice, se for o caso de ter um damage, tá? Não sei se eu consigo fazer, como isso aqui é abstrato, né? Aqui também eu vou colocar um none byte.
Aqui a gente consegue colocar, talvez. Não consegue. Provavelmente ele tá falando porque é uma abstrata, né? Uma classe abstrata, então não dá para colocar. Aqui a gente faz um override também. O cooldown disso aqui é 2 turnos. Tá? Um public overlay. Override. Cadê aqui? Virtual. Então, damage a gente vai colocar aqui agora sim. 1D6. Então aqui a gente já configurou. Ó. Vou pegar aqui a nossa colinha, né? Vou botar aqui o tio. Sou meio cego. Golpe rápido. Quick Strike. 15 de estamina de custo. 2 turnos de cooldown. 1d6 de dano. E ele é do tipo Quick Strike. Por que a gente precisa fazer esse enumerado com tipo? Porque quando a gente está passando essa informação para o cliente, para ele poder ativar a action, a gente não vai mandar o nome, né? A gente vai mandar o tipo. A gente vai mandar uma inteira falando qual é o tipo de ação que a gente está fazendo naquele momento. Tá? Isso é o básico. Aí aqui no caso do uso dessa habilidade, essa habilidade ela vai ser mais rápido que o usual, aprende. Ela vai adicionar um D6 no dano da arma num próximo ataque, né? Então, se você está atacando um player ou um animal, ele precisa adicionar um D6 no seu próximo ataque. Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer com que o efeito fique ativo desse negócio para o próximo ataque somar um D6? A gente vai chegar lá naquele nosso bônus, né? E aí a gente precisa fazer uma função também de executar, né? O que vai fazer quando executar? Mas eu também preciso verificar se a arma que o cara está utilizando é uma arma leve, né? Uma faca ou uma adaga. Porque senão ele não consegue ativar essa skill. E eu vou dar uma pausa rapidinho aqui que eu vou tomar um café. E aí eu já volto.